Fala pessoal, eu quero chegar para você hoje com um vídeo desfazendo um mito que precisa morrer entre nós, pastores, pastoras e líderes das igrejas de Deus no Brasil. Nós temos um mito no nosso país que eu espero que você não acredite, mas se você tem acreditado, eu quero raciocinar contigo, eu quero argumentar contigo do ponto de vista bíblico, que liderança é sim espiritual. Nós temos uma tendência no Brasil de achar que o trabalho do pastor, da pastora, do líder é somente orar e ler a Bíblia. Se ele orar e ler a Bíblia, se ele for sincero, se ele for um homem de santidade, o resto vai acontecer naturalmente. A gente acha, talvez você acha, encontrando esse canal ou assistindo alguns dos vídeos aqui, achando, poxa, mas será que é espiritual falar tanto sobre liderança? Pastor André, o senhor é um pastor, por que você fala tanto sobre liderança? E como se liderança fosse uma coisa secular, como se liderança fosse uma coisa que não importa para o povo de Deus. Posso te falar? Liderança é espiritual. É espiritual. Inclusive, liderança consta nas listas de dons citados pelo apóstolo Paulo no Novo Testamento, consta liderança. Liderança é um dos dons. E para a gente pensar um pouquinho sobre o equilíbrio de liderança e busca de Deus, o meu trabalho, o seu trabalho como pastor, pastora ou líder, é que a gente possa ouvir de Deus, entender de Deus a sua vontade. Isso vem através de oração, leitura da sua Bíblia, busca de Deus, jejum, oração e assim por diante. Então você tem que ouvir de Deus, entender de Deus, discernir de Deus o que Deus tem para fazer e para falar para o povo. Mais uma vez que você teve isso e você entendeu isso, você precisa comunicar isso e liderar o povo na direção daquilo que Deus te deu. Então, não é suficiente somente, se você quer ter eficácia, você ler a Bíblia e orar. Isso é ótimo, isso é primordial. Mas para você poder comunicar o que Deus te falou e o que Deus quer fazer através de você, você precisa aprender a liderar. Vamos pensar em alguns exemplos da Bíblia? Homens da Bíblia, homens que são heróis da fé para mim e para você, que lideraram. Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, recebe um chamado de Deus. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. E Abraão, diz a história lá, tinha muita família com ele, muito gado, muitas posses. Abraão era um homem bem-sucedido. E ele lidera a sua família, lidera as pessoas, os seus escravos, ele lidera tudo isso e leva para a terra prometida. Abraão exerceu liderança, ele ouviu de Deus e ele liderou o povo na direção dos propósitos de Deus. Liderança é espiritual. Outro exemplo, Noé. Noé, ele entende de Deus que Deus mandaria um dilúvio, algo nunca visto antes no planeta Terra. E Noé, então, ele começa a construir a arca, as pessoas zombam dele porque imaginam que isso nunca seria necessário, uma arca, nunca havia chovido daquela forma. Então, ele começa a construir a arca, mas ele permanece firme, sabendo que ele ouviu de Deus, ele prepara algo que Deus o havia dado para preparar, e ele lidera a sua família, para que a sua família seja resgatada através da arca. A sua família veio junto com ele. Então, sim, tem que ouvir de Deus, mas sim, tem que liderar também, tem que ter influência. E tem todo um vídeo aqui sobre como você pode obter influência. Depois você assiste o vídeo aqui no canal, se você quer saber mais sobre isso. Vamos continuar na nossa lista. Moisés. Moisés foi um grande líder do povo de Israel. Moisés ouvia de Deus? Claro que ele ouvia de Deus. Moisés subia no monte, tinha encontros sobrenaturais com Deus? Claro que ele subia no monte, tinha encontros incríveis com Deus. Mas quando ele descia do monte com a palavra de Deus, ele liderava o povo, ele liderava o povo. Cara, é por aqui, não é por aí. Ele corrigia, ele liderava, ele inspirava. E Moisés foi um grande líder. Nós não teríamos Abraão, nós não teríamos Noé, nós não teríamos Moisés se eles não tivessem liderado.
liderado. Liderança é espiritual, sim. Liderança é o que todos os nossos heróis da Bíblia fizeram em um momento ou em outro. Vamos pensar um pouquinho além de Moisés? Josué. Josué, depois da morte de Moisés, ele então assume a liderança do povo de Israel, principalmente no momento crucial, onde eles vão então tomar posse finalmente da terra prometida. E para isso, ele vai precisar organizar as pessoas, ele vai precisar ouvir de Deus, sim, a respeito da batalha, mas liderar o povo na batalha, passar instruções. Lembra da história de Jericó? Né? Jericó, cara, vocês vão marchar em volta uma vez, cada 6 dias, no 7º dia vocês vão marchar várias vezes, daí toca-se a trombeta. Tem toda uma instrução que Josué passa, cara, marcha silencioso, depois você toca a trombeta e o muro vai cair. Depois... Cara, tem toda uma instrução por trás. Como que o povo pôde obedecer aquilo que Deus tinha falado? Porque Josué ouviu o que Deus tinha para falar. Sim, oração, leitura da palavra, jejum, busca de Deus. Ótimo. Mas daí ele comunicou isso, ele liderou as pessoas, ele, cara, motivou, liderou, deu um brado, né, claro para as pessoas, para que as pessoas pudessem entender. Então, meu irmão, minha irmã, pastor, pastora, líder, por favor, desfaça na sua mente o mito de que liderança é para outra pessoa, liderança não é para pastor, que pastor só precisa orar e ler a sua Bíblia. Pastor precisa sim orar e ler sua Bíblia, a pastora precisa sim, mas nós precisamos também aprender a liderar, a liderar. Nós não nascemos sabendo liderar, não liderar bem, nós precisamos aprender. Esse canal existe para passar conteúdo para você aprender junto comigo à medida que eu estou aprendendo a sermos melhores líderes, para que aquilo que Deus falou para nós possa efetivamente ser transmitido para as pessoas e que a gente possa realmente fazer o nosso melhor, liderando as pessoas no caminho do propósito de Deus e que Deus possa cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida, para a sua igreja, para a sua congregação, para a sua cidade, através da sua vida, à medida que você busca a Deus e lidera. Lembre-se, liderar é espiritual, sim. Liderar é um dos dons espirituais. E eu oro para que Deus continue derramando dessa capacidade sobre a sua vida à medida que a gente caminha junto, à medida que a gente estuda, à medida que a gente aprende, à medida que a gente troca figurinhas juntos, que Deus possa usar isso para o seu crescimento, para o crescimento da sua igreja e para o crescimento do reino de Deus através da sua vida. Que Deus te abençoe.